Olá, turminha. Vamos gravar hoje uma quinta aula de eletroquímica. Eletroquímica parte 5. Não deixem de assistir as 4 aulas anteriores para poder entender essa aula. As 4 aulas estão lá no canal do YouTube. Química e Vestibular do Mondra. Química e Vestibular do Mondra. Entrem lá, assistam as aulas, se inscrevam no meu canal para se preparar aí para o Enem e também para FUVEST, Unicamp, os vários vestibulares, tá? Vamos lá. Aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o cálculo da força eletromotriz de uma pilha, o ΔE, né? Então, o potencial padrão. Repare o seguinte, existe aí uma pequena diferença entre força eletromotriz e diferença de potencial medido no voltímetro de uma pilha. Então vamos ver, depois a gente entende essa diferença. Embora os vestibulares, algumas questões de vestibular não estão fazendo diferença, mas existe uma diferença entre a força eletromotriz e a diferença de potencial que você consegue medir com um voltímetro, tá? Vamos lá, primeiro, a força eletromotriz. A força eletromotriz é bem facinho de calcular, é só pegar o potencial de redução de quem ganha elétrons menos o potencial de redução de quem perde elétrons. Lembra que aí o PAC pede para trabalhar com potencial de redução. Então os vestibulares estão fornecendo para vocês o potencial de redução dos elementos e não o potencial de oxidação. Fica esperto nisso, tá? Então, olha lá, potencial de quem ganha, ou seja, de quem sofre redução, ou seja, do melhor agente oxidante, menos o potencial de quem perde elétrons. Quem perde elétrons, tá? Ou seja, aquele que está sofrendo uma oxidação, ou seja, ainda um melhor agente redutor. Então, potencial de quem ganha elétrons na pilha, menos o potencial de quem perde elétrons. Cuidado com esse sinal de menos. E esses valores de potenciais são potenciais de redução dos elementos. Vamos ver um exemplozinho disso, ó. A reação lá da pilha de Daniel. O zinco oxida, perde. O cobre 2 reduz, ganha. O vestibular vai te dar o potencial de redução de cada um deles. Lembra sempre que é um processo reversível. A reação escrita, ó, de mais 2 para 0, reduziu, potencial de redução. De 2 mais para 0, reduziu, potencial de redução. Só que eu venho aqui na pilha, eu pego, ΔE vai ser o potencial de quem ganha elétrons. Quem está ganhando elétrons nessa pilha é o cobre, mais 0,34. Menos o potencial de quem perde elétrons. Quem está perdendo elétrons nessa pilha aqui é o zinco, potencial, menos 0,76. Repara que são os valores de potencial de redução que eu estou utilizando. Menos vezes menos, mais. Portanto, a força eletromotriz dessa pilha de Daniel vai ser mais 1,10 volts, a força eletromotriz. Cuidado que a diferença de potencial medido lá com o voltímetro, a diferença de potencial seria a força eletromotriz menos o R vezes I, que seria uma perda que o sistema vai ter devido à resistência. Então, as passagens dos elétrons pelo fio, a transmissão de íons pela solução, lá pela ponte salina, tudo isso causa uma perda de energia. Portanto, eu vou ter uma diminuição no valor da DDP medida. A força eletromotriz é 1,10, quando você vai medir lá no voltímetro, dá um valor um pouco menor. Então, a DDP sempre é um pouquinho menor que a força eletromotriz, tá? Turminha, dei uma recordaçãozinha nas aulas anteriores de pilha, tá? Resolva um exercício de vestibular desse assunto, que existem vários. Na próxima aula vamos resolver alguns exercícios sobre esse cálculo da força eletromotriz. Um beijo para vocês.